Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28 de março, nós vamos meditar de 2 Samuel, do capítulo 16 ao capítulo 18. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Estamos relatando ontem, iniciamos essa triste trajetória, de Absalão usurpar, o trono do seu próprio pai e Davi precisar fugir para poupar a vida, não só dele, mas também de muitas pessoas. E aí nós estamos vendo no capítulo 16 que Davi, passando um pouco além, dobrando de cima, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, que era o servo de Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatã, e ele era manco das duas pernas. Davi restitui a honra, as terras, e Mefibosete passa a comer na mesa do rei. E aí, nessa fugida de Davi, o texto fala que Ziba, o servo de Mefibosete, com 2 jumentas albarnadas e sobre ela 200 pães, 100 cachos de uva, 100 frutas de verão e um odre de vinho. E perguntando o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do meu rei, para serem montados. O pão, as frutas de verão, para os moços comerem, e o vinho para beberem quando estiverem cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Ele estava se referindo a Mefibosete. E aí ele diz, que ele ficou em Jerusalém, e que ele tinha dito: hoje a casa de Israel me restituirá o reino do seu pai. Nós vamos ver que isso não é verdade, e Davi só vai descobrir lá na frente, quando ele retorna e tem um encontro face a face com Mefibosete, E aí Davi descobre que Ziba vai enganar Mefibosete para que ele não vá, inventa essa história para Davi. E aí nós vamos ver que por conta disso, Davi diz a Ziba, tudo que pertence a Mefibosete, tudo é teu, E aí nós vamos ver que vai logo na frente, tendo Davi chegado a Barim, eis que dali saiu um homem que tinha uma família, que a sua família era descendente da casa de Saul, e o nome dele era Simei, ele era filho de Gera, e ele, quando vê Davi, começa a amaldiçoar Davi. E ele não só amaldiçoava gritando aos 4 ventos, ele atirava pedras contra Davi e contra os seus servos, Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora homem de sangue, fora homem de Belial, O Senhor te deu, agora paga de todo o sangue que derramaste da casa de Saul, cujo reino foi usurpado, O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão, eis agora na tua desgraça, porque tu és homem de sangue, E Abisai, filho de Jeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, eu lhe tirarei a cabeça, E aí o rei diz: que tenho convosco, filho de Zeruia? Olha, deixa ele amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi? Quem diria? Porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda esse benjamita, Então aí nós vamos ver que Davi pede, para que deixem ele amaldiçoar. Aí ele diz: talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a maldição que ele me lançou neste dia, E aí eles vão prosseguir pelo caminho, E por um bom tempo Simei vai continuar jogando praga, amaldiçoando, gritando aos 4 ventos. E aí nós vamos ver que Husai
professa sua lealdade a Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém com ele, Aitofel. Tendo apresentado Uzai, o Alquita, amigo de Davi, a Absalão disse: viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Uzai: é assim a tua fidelidade para com teu amigo Davi? Porque não foste com teu amigo? E respondeu Uzai a Absalão: não mais. Aquele é quem o Senhor elegeu, a todo este povo e a todos os homens de Israel, e a ele pertencerei, como a ele ficarei. Ainda mais, quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho, como servia diante do teu pai? Assim serei diante de ti. E aí nós vamos ver que Absalão vai consultar Aitofel a respeito de conselhos sobre o que ele deveria fazer, estando em Jerusalém, botando Davi para correr, né? E aí esse Aitofel diz para ele: olha, o que tu deveria fazer? Coabita com as concubinas do teu pai. Ele deixou as concubinas para cuidar da casa real, né? E quando todo Israel ficar sabendo que tu deitou com as concubinas do teu pai, isso será odioso para o teu pai, né? E todos eles vão se animar a estar contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas do seu pai. E o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi quanto Absalão. E aí nós vamos ver, né, que isso foi profetizado por Natã, em 2 Samuel 12, de 11 a 2, quando Natã diz para Davi: olha, aquilo que tu fez escondido, né, com a mulher de Urias, Betseba, tua descendência fará à vista de todo o povo. Aqui se cumpriu aquilo que foi dito lá, né, pelo profeta Natã. E aí nós vamos ver que esse Aitofel ainda vai dar conselhos a mais a Absalão, dizendo que ele deveria escolher 12.000 homens e que ele iria ao encalço de Davi, né? Ainda aquela noite. E aí nós vamos ver que Absalão vai ouvir uma segunda opinião. E aí é nessa hora, né, que ele vai consultar Uzai. E Uzai fala: olha, você conhece seu pai, você sabe que ele é guerreiro, e os homens que estão com ele são homens valentes, e eles estão raivosos, né? Eles estão enfurecidos como uma ursa no campo. É melhor que você não vá agora. É melhor você deixar para amanhã e assim fazer uma estratégia de guerra. Mas esse conselho de Uzai era justamente para que desse tempo para que Davi atravessasse, né, e estivesse o mais longe possível, porque depois de toda aquela caminhada, os homens estavam cansados e seriam presa fácil. Assim daria, né, para que ele soubesse usar, Zadok e Abiatar pudesse sondar qual era o próximo passo de Absalão e fazer chegar ao conhecimento de Davi. E aí nós vamos ver que por conta desse conselho, né, Absalão achou mais prudente atender o conselho de Uzai do que o conselho de Aitofel, né? E aí deu tempo de Uzai, Zadok e Abiatar fazer chegar a Davi as estratégias tramadas por Absalão, né? E aí nós vamos ver que contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre ele capitães de 1.000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sobre o comando de Joabe, outro terço sobre o comando de Abissai, e
que era irmão de Joabe, né? E o outro terço sobre o comando de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Respondeu, porém, todo o povo: não, não sairás. Se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda a metade de nós morra, pois tu vale mais, Davi, do que 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro. E aí tornou Davi, né? E aí nós vamos ver que Davi ainda faz um pedido a Joabe. Olha só: tratai com brandura o jovem Absalão por amor a mim, Joabe. Olha o que ele pede, né, para Joabe, que era o comandante da guarda, né, para que ele tratasse, né, com cuidado a vida de Absalão. E aí nós vamos ver que grande batalha, saiu o povo a campo a encontrar-se com Israel e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali, né, houve grande batalha e a batalha se estendeu por toda aquela região, o bosque daquele dia, né, muita gente morreu. E indo Absalão montado em seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra. Lembra dos cabelos de Absalão, que eram muitos, né? E eram uma vez no ano ele cortava o cabelo porque pesava muito? Pois é, no meio desse bosque ele ficou preso pelos seus cabelos. E vendo isto, um homem fez saber a quem? Justamente a Joabe. Via Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem: que fizeste ao saber? Viste-o? Por que logo não o feriste derrubando por terra? E aí ele disse, porém, né, a Joabe: ainda que me pesasse a mão 1.000 moedas de prata, eu não estenderia a minha mão contra o filho do rei, né? E aí nós vamos ver que, ouvindo, né, isto, se eu tivesse precedido traiçoeirosamente contra a vida dele, nada disso se esconderia do rei, e tu mesmo te oporias. Então Joabe não deve perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho, né? E aí nós vamos ver que Absalão morre, né, ferido ali por Joabe. E aí nós vamos ver que Davi chora amargamente a morte do seu filho Absalão, né? Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava acima da porta e chorou e dizia: meu filho Absalão, quem me dera se eu morresse por ti, Absalão, meu filho e meu filho. E aí você vai ver que Joabe fica enfurecido com o rei Davi. Mas isso nós vamos ver amanhã. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos o nosso coração diante de ti, papai. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver aqui nessa terra, não de acordo com aquilo que achamos certo ou aquilo que o nosso coração diz, mas queremos andar aqui nessa terra de acordo com a tua palavra, de acordo com os teus princípios, fazendo sem planos, mas pedindo que o Senhor venha e nos dirija os passos. Colocamos diante de ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.